Boa noite a todos. Eu sou a Michele Godas do Instituto Quanin e sejam bem-vindos à nossa live. A nossa live hoje que vai falar sobre educação. Na verdade, sobre disciplina. E tem uma grande diferença a respeito disso. E aí entender como foi construído o nosso conhecimento, como esses adultos estão ensinando essas crianças, crianças essas que herdarão uma nova forma de condução de um planeta totalmente diferente e que nasce a partir de agora. Deixa eu fixar aqui. Então, vou esperando aqueles minutinhos iniciais para que a gente comece a nossa live, para que a gente desenvolva esse assunto, que esse é um assunto muito importante, principalmente para pais e mães e para aqueles que pensam em ser ou até mesmo educadores, uma forma diferente de enxergar a educação. Esse é o nosso objetivo da live de hoje, é por isso que nós estamos aqui reunidos para falar justamente disso. Então, boa noite a todos que entrarem, que estão entrando. Vou esperar mais um pouquinho. Amires, avisa o Marcão que eu vou começar a lição de casa dele hoje. Pensamento cartesiano versus pensamento quântico. Vou falar disso hoje. Fala para ele que se ele quiser assistir, ó, já tem metade da lição feita. Corre e avisa para ele. Vou esperar só mais um pouquinho. Pra gente começar a falar. Vou dar só isso. Já vamos começar então. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre educação. E existe uma terminologia que é muito mais antiga do que educar. E a palavra é disciplinar. Disciplinar. E o que significa disciplinar? Disciplinar significa ensinar, aprender, dar instruções. Ou seja, quando entramos no ponto de disciplina, nós não estamos só no papel de ensinar, mas também de aprender. E essa palavra, ela foi deixada um pouco de lado e foi vista durante muito tempo até de uma forma muito pejorativa. E aí toda a nossa educação cartesiana, essa educação que nós temos aí fora, nos ensinou uma educação punitiva, uma educação coercitiva, uma educação no qual eu faço algo errado e eu sou punido por isso. Nós, minha geração e a geração de todos vocês, eu tenho certeza que foi criado dentro dessa base educativa. Uma base que hoje a gente questiona muito. Por que nós questionamos muito? Porque são gerações que não entraram em contato com as suas emoções. Nós estamos falando de gerações e gerações que não sabem trabalhar com as suas frustrações, que têm um baixo poder de resiliência e que são, na verdade, grandes crianças mimadas. Sim, somos grandes crianças mimadas que não sabemos lidar com as nossas emoções. E isso é um reflexo de como fomos criados. Eu não estou aqui para criticar pai e mãe, ou para fazer com que minha mãe me ligue amanhã para falar assim: o que você quis dizer com aquele negócio da live? Estou me sentindo culpada. Não, pais e mães, relaxem. Aqui não tem, nós estamos sem objetivo nenhum de fazer qualquer crítica a respeito desse tipo de educação. Eu quero, na verdade, propor uma educação diferente. Uma educação no qual eu vou ensinar algo chamado inteligência emocional. Por que esperar a criança estar, né, nos tornarmos adultos para que a gente vá lá e faça um treinamento de inteligência emocional, se a gente já pode trabalhar isso na criança desde pequena? Mas para isso a gente precisa entender por que nós queremos disciplinar essas crianças? Por que é necessário disciplinar? Por que é necessário educar? O que nós esperamos com tudo isso? Na verdade, nós esperamos duas coisas: cooperação e autocontrole.
Interessante isso. Nós pegamos uma criança com repertório intelectual ainda em desenvolvimento, com seu cérebro ainda em desenvolvimento, e nós exigimos dessa criança que ela tenha um autocontrole e um poder de cooperação acima de tudo. Afinal de contas, é o meu filho e ele deve agir dessa forma. Eu entendo, claro que eu entendo. E você deve estar me falando, deve estar se perguntando: ai, você não sabe o que é ter filho pequeno, a dificuldade disso. Ah, eu sei sim, eu sei quanto é difícil, principalmente vocês, né, nessa fase que estão com filhos pequenos dentro de casa. É muito difícil lidar com a energia da criança, com esse poder explorador da criança, com esse cérebro que está em desenvolvimento. Eu falei disso nas lives lá de trás, mas gostaria de recrutar esse conhecimento novamente de vocês. Nós temos basicamente três partes do cérebro, três cérebros, vamos dizer assim. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro primitivo, o cérebro emocional e o neocórtex. E cada um com uma função muito específica e muito importante. O nosso cérebro primitivo reptiliano é um cérebro que ele só tem uma única função: nos manter vivos. E para isso, ele guarda a energia e ele faz com que a gente guarde o máximo de energia possível, porque assim eu vou viver mais. Pelo menos é assim que ele pensa. E ele entra, na verdade, num poder, uma busca inconstante de um prazer, porque afinal de contas, quanto mais prazer eu sinto, menos energia eu gasto. E para isso, daí, desse cérebro reptiliano primitivo, desse cérebro que me estimula o prazer o tempo todo, para guardar energia e para ficar, né? Quanto mais felicidade sentimos, menos energia gastamos, né? Energia, daquela energia da preocupação, aquela coisa ruim. É essa energia que eu estou dizendo. Desse cérebro primitivo reptiliano nasce o cérebro emocional. O cérebro emocional, inclusive, nasce das mesmas células do cérebro primitivo e com o único objetivo: justificar as minhas ações primitivas, ou seja, justificar as minhas ações desse cérebro reptiliano, esse cérebro que só me quer dar prazer. Quer ver um exemplo disso? Eu olho para um bolo de chocolate e o meu cérebro reptiliano diz: coma. Aí, o meu neocórtex, que é esse terceiro cérebro que eu vou falar para vocês, que é o cérebro racional, aquele que nos coloca num lugar de serenidade, de plenitude, aquele cérebro que nos mantém na medida certa, aquele que ele sabe o que precisa. O que que acontece? Eu olho para o bolo de chocolate e o meu cérebro reptiliano diz: come. Aí meu cérebro emocional diz assim: como mesmo? Afinal de contas, você teve um dia tão difícil. Você merece esse bolo. E aí o meu neocórtex diz o seguinte: não, senhora. Lembre-se que você está de dieta e você disse para mim que era para eu fazer tudo o que eu pudesse para evitar que você cometesse esse erro, ou seja, comer o bolo de chocolate. Vocês entendem que tem aí uma questão, uma briga entre esses três cérebros? E na verdade, o nosso cérebro emocional ele tem uma tendência a ir para o reptiliano, ele tem uma tendência a ceder a este prazer. E por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando de crianças. E nós, quando olhamos para nós mesmos, nós ainda estamos em desenvolvimento, nós estamos desenvolvendo o nosso neocórtex, nós ainda temos dificuldade de refrear um instinto, né? A gente está ali, de repente a gente sente vontade de fazer alguma coisa, a gente vai e faz, a gente até fala, fiz de forma impulsiva, não percebi que eu fiz isso. Ou seja, cérebro primitivo mandando na gente, cérebro reptiliano, o nosso cérebro emocional só acatando. E é assim que a gente faz. Esse repertório todo do nosso cérebro, do nosso neocórtex, tudo aquilo que a gente aprende, que fica ali gravado, coisas positivas, parece que nesse momento no qual o nosso cérebro primitivo se junta com o nosso cérebro emocional,
o neocórtex fica um pouco em desvantagem e precisa estar bem fortalecido, com bastante repertórios positivos, com bastante repertório que nos traz força para conseguir chegar no nosso objetivo. E nós estamos aprendendo isso. Você aprende isso, você já foi à escola, você já ouviu várias histórias dos seus pais, dos seus avós, você já conversou muito com seus amigos, você já fez vários cursos, já assistiu várias lives, ou seja, o teu neocórtex está ali inundado de conhecimento, certo? Isso nós já falamos em lives passadas. Eu só estou recordando. Estou recordando porque eu quero que você se lembre. Lembre-se que você está olhando para uma criança no momento que você vai discipliná-la, onde o cérebro reptiliano está em total ação. Esse cérebro primitivo em busca daquilo que ele simplesmente quer. A criança diz: "Eu estou com fome", e ela diz: "Eu estou com fome agora". E é muito difícil você olhar para uma criança e falar: "Espera só um pouquinho, eu já vou te dar comida". Ela diz: "Não, eu preciso agora. Eu estou com fome agora". Não é isso que acontece? Nós sentimos fome, nós adultos sentimos fome, e aí o nosso neocórtex diz o seguinte: "Espera só um pouquinho, daqui a pouco você vai comer, daqui a pouco vai acabar a aula, ou daqui a pouco você termina essa tarefa e você pode ir comer". É isso que o nosso neocórtex faz. E aí nós conseguimos refrear este desejo dado pelo cérebro primitivo. Mas a criança não tem esse cérebro desenvolvido ainda. Ela não tem ainda esse neocórtex fortalecido e cheio de repertório como nós. Essa criança ainda está em desenvolvimento. E aí, cérebro reptiliano e cérebro emocional, no seu auge da ação. E tão auge da ação que e sem repertório nenhum do neocórtex, ou seja, não tem ali nada no que ela possa se apoiar. E é por isso que eu vim trazer para vocês hoje um olhar muito diferente a respeito disso. Porque nós olhamos hoje e nós vemos adultos hoje totalmente frustrados, adultos hoje que não sabem dar nome às emoções. Quantas vezes um paciente chega para mim e tenta falar, eu tô sentindo um negócio, eu não sei o que que é isso, e aí a gente fica ali, até eu dar um nome para isso. E às vezes um nome do tipo angústia, do tipo medo, do tipo amor, insegurança. Parece tão simples falado dessa forma, mas esse repertório emocional, ele precisou ser formado. Ele precisou ser racionalizado. Essas emoções precisaram passar por um filtro, esse filtro chamado neocórtex, para que ela se transformasse em um sentimento. Emoção, nós já falamos disso, emoção é biológico, mas sentimento é racionalização de uma emoção. A nossa educação foi toda construída nessa base cartesiana. Nessa base cartesiana que diz o seguinte: se você fizer algo errado, você será punido. Simplesmente assim. Não levando em consideração a neurociência, não levando em consideração esse lado quântico, ou seja, esse lado de repertório, esse lado do conhecimento. A criança ainda não tem repertório suficiente para sustentar, ou quero dizer, refrear esse desejo maior dela. Então, como que a gente conversa? Como que a gente se direciona para uma criança? Como que é a sua conversa com seus filhos ou com as crianças ao seu redor? Você fala de igual para igual? Você conversa com a criança como um adulto? Como se ela já devesse saber aquilo que você está cobrando dela? E que absurdo ela se comportar daquela forma? É assim que você se coloca com essa criança? É assim que você olha para ela e diz: vai pensar a respeito disso.
Sabe o cantinho do pensamento? É, quem trabalha com neurociência e inteligência emocional não gosta muito do cantinho do pensamento, não. Porque o cantinho do pensamento tem um grave problema. Se essa criança não tiver repertório suficiente, ela não vai ficar lá no cantinho do pensamento refletindo a respeito dos seus erros. Ela vai ficar lá entediada, cansada e sem entender absolutamente nada do que ela está fazendo lá. Você pode até dizer, você vai ficar aí de castigo olhando para o canto da parede até você vir e me pedir desculpas. Ela fica ali um tempo, ela fala, vou pedir logo desculpa, vou sair daqui, eu vou brincar. Ou seja, essa criança não aprendeu nada. Ela aprendeu, na verdade, uma forma de sair bem rápido do castigo. Não é isso? E aí? Você usa dessa educação coercitiva com os outros até hoje? Essa educação que você recebeu quando você era pequeno? E você é coercitivo com você? Ou seja, você se coloca de castigo? Você é um crítico mordaz? Você olha para você e cobra coisas que talvez você nem tenha repertório para saber? Bem, possivelmente sim, porque esse é o pensamento cartesiano no qual nós fomos criados e no qual nós repetimos o tempo todo. E como então conversar com essas crianças? Primeiro, partindo do pressuposto que ela não tem o mesmo repertório que nós e que ela não passou por metade das coisas que a gente passou e que ela, na verdade, ainda está em formação e que o cérebro primitivo dela e o cérebro emocional é o grande ponto de força dela. Então, nunca, nunca meça forças com uma criança. Nunca. Não brigue. Não discuta com uma criança. Vamos simplesmente treinar a conexão e o redirecionamento. Essa é a base da disciplina. Conectar e redirecionar. Se conectar e direcionar a criança a uma nova atitude. É assim que você estimula a inteligência emocional. É assim que você estimula o neocórtex dela, para que naquele momento ela saiba lidar com aquela emoção. E aí a minha pergunta é o seguinte: será que você consegue lidar com as suas emoções quando elas estão sendo testadas por essa criança? Quantas vezes você já gritou, você como mãe, você como pai, e se sentiu muito mal por ter feito isso? Quantas vezes você já perdeu a paciência a ponto de dizer assim: "Ah, se eu pegar você, eu te mato"? Quantas mães e quantos pais já não falaram isso? Por que isso? Porque, na verdade, nós olhamos para essas crianças que estão, na verdade, explorando o mundo, explorando limites, e nós não damos os contornos para essa criança. Nós não levamos repertório suficiente para que ela consiga entender quais são os seus limites. E aí, o que nós fazemos? Colocamos a criança, então, à nossa frente e conversamos com ela, ou deixamos de castigo, tiramos o videogame, tiramos as coisas, enfim, coercitivo? Ou vamos conversar a respeito disso? Bom, para mim me parece que a primeira opção é a melhor. Mas tem um grande problema na primeira opção, um grande problema mesmo, porque nós somos extremamente prolixos quando estamos falando a respeito de algo, principalmente quando queremos dar as famosas lições de moral, não é verdade? Então você senta ali e começa a falar com essa criança como se ela entendesse claramente o que você quer dizer com isso. E você começa a dar famosas lições de moral, dizendo: olha aqui, você se comportou muito mal. Você não deveria ter falado desta forma comigo, porque isso é falta de educação e você fica muito feio quando você faz isso.
A mamãe fica extremamente triste quando você tem essa atitude. Irarará, 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 e fica ali falando minutos e minutos e a criança chega um momento que ela nem tá mais ouvindo o que você está falando. E cá para nós, fala aqui para mim, quando alguém tá falando alguma coisa no teu ouvido, dando uma bronca, sabe? Aquele chefe, ou aquelas DRs intermináveis com o marido ou com a esposa. Por quanto tempo você consegue reter aquelas palavras sem que sua mente vá para um outro lugar? Conta para mim. Quanto tempo você consegue? Deve ser pouco, né? Porque realmente a gente não consegue lidar muito bem com, muita coisa falando ali no teu ouvido. E é uma verdade. Se você que é um adulto não consegue, imagina uma criança. Chega uma hora que ela nem tá mais lá. E o pior ainda, quando você resolve então não ter um discurso, e sim, na verdade, colocar esta criança de castigo e mostrar para ela, na verdade, quem é que manda. Não é isso que nós falamos? Vou pôr de castigo e vou ensinar quem é que manda. Achando que estamos no auge da disciplina. E vamos lá e deixamos essa criança de castigo. O que você está fazendo no momento que você faz isso? Ou no momento em que você altera o teu tom de voz e grita com essa criança. Você está medindo forças. Você está simplesmente permitindo que aquele pedacinho do cérebro que eu falo para vocês direto, a dona amígdala que fica lá, no meio do cérebro, sequestre todo o seu neocórtex. E aí o nosso cérebro primitivo aparece. E aí a gente entra no sistema de luta e fuga. Olá, de novo a gente falando de sistema de luta e fuga. Será que isso acontece com os nossos filhos na hora da educação? Na hora que você está ali disciplinando seu filho? Com certeza. E lembrando que esse conjunto de adrenalina e cortisol não mexe só com a nossa, lembra, emoção alta e inteligência baixa? Não mexe só com a nossa inteligência, mas mexe com todo o nosso corpo. E nós, a partir daquele momento em que nós estamos muito bravos, nós adquirimos uma postura brava, nós empinamos o peito, levantamos a cabeça, o queixo lá em cima e olhamos para essa criança de cima para baixo, dizendo: Você está de castigo, vai para o cantinho e pense a respeito disso. E aí a criança vê aquilo, ela também, lembra, ela está no auge do desenvolvimento cerebral dela, ela está com o cérebro primitivo ali e o cérebro emocional reativo. E o que, que o cérebro faz? Eu não vou. Aí você fala: Lógico que você vai. Vai agora. Não, não, eu não vou. É lógico que a criança não quer ir. Lembra que esse cérebro trabalha dentro do prazer absoluto? E naquele momento, isso não está acontecendo. Ela não quer ser castigada, ela não quer ser punida. E aí começa a grande discussão da vida. Você vai, põe a criança de castigo e ela sai. Aí você vai, coloca de novo, grita com ela, manda ficar quieto. Não é? E aí você fala: Você está testando a minha paciência. Bom, isso é verdade. Ela não sabe ainda qual é o limite que o outro explode. Ela não sabe ainda o que ela pode dizer ou não para provocar. Lembra? Ela é só uma criança. E ela nem sabe o poder das palavras, porque às vezes fala assim: ele me xingou de vagabunda. Ela nem sabe, essa criança nem sabe o que significa essa palavra e toda a extensão dessa palavra. Então também me parece que ser sequestrado pela amígdala, tanto você quanto seu filho, no momento de disciplina, também não adianta. E aí então, como que a gente faz para conversar com essas crianças? Como que a gente simplesmente se conecta e redireciona? O que significa isso? Se conectar e redirecionar essa criança. Bem, vamos partir do pressuposto, então, que nós estamos formando um repertório emocional e intelectual com essa criança. O nosso papel, na verdade, é ensinar essa criança a como se comportar e
o que significa o que ela sente em determinados momentos, criando assim um repertório emocional e um repertório intelectual. Eu ensino essa criança como ela deve se comportar em determinados momentos. E aí, nós mostramos para essa criança como ela se sente quando ela se comporta dessa forma, certo? Conectar e direcionar. Eu me conecto com ela, olhando para ela, tocando essa criança. Lembrando que ela é bem assustador, na verdade. Eu não sei se vocês se recordam quando vocês eram pequenos, de alguém muito maior do que você, alguém que você respeita e que você ama profundamente, está te olhando lá de cima, com o dedo apontado na sua cara e dando uma bronca que você nem está entendendo o que ela quer dizer com isso. Você lembra disso como era para você? Isso realmente, você aprendeu muita coisa com tudo isso? Nós aprendemos muito através dos exemplos. Nós aprendemos muito através do repertório instalado. Eu me lembro de uma coisa da minha infância, bem boba, mas que me marcou profundamente. Nós tínhamos um hábito em casa. O meu pai e minha mãe chegava na hora do Jornal Nacional, nós nos sentávamos para sempre, todos nós, eu, meu pai e minha mãe e a minha irmã, para assistir o Jornal Nacional. E nós tínhamos uma pastora alemã que ela ficava na porta. E ela não entrava, não podia entrar em casa. Então as portas ficavam abertas. Então tinha uma porta que ficava ali na sala, uma outra que ficava ali no hallzinho da cozinha, e a gente conseguia brincar ali, ó, correndo no quintal ali, entrando por uma porta e saindo pela outra. O que, na verdade, deixava minha mãe bem maluca com isso. Então, imagina. E tinha um tapetinho que ficava lá na porta porque a nossa cachorra apoiava a cabeça nesse tapetinho, do lado de dentro. E aí o que que acontecia? A gente passava nesse tapetinho e embolava o tapetinho. E muitas vezes a gente nem lembrava de voltar e desembolar esse tapete. E aí era aquela coisa: Michele, vai lá, arruma esse tapete. Graziela, de novo esse tapete desse jeito. E era sempre a mesma coisa. A gente nem lembrava, a gente estava brincando e aí dava a hora do Jornal Nacional. Meu pai, hora do jornal! Todo mundo tinha que ficar sentado e assistir o Jornal Nacional com meu pai. E um dia, meu pai simplesmente esperou todo mundo sentar, ninguém mandou a gente desembolar o tapetinho, e aí, né, o famoso boa noite do Jornal Nacional, meu pai se levantou, foi até a porta, e aí, assim, todo mundo ficou olhando para ele, porque meu pai nem respirava na frente do Jornal Nacional, foi lá, desembolou o tapetinho, voltou, sentou e continuou assistindo o Jornal Nacional. Isso ficou tão gravado na minha cabeça que todas as vezes, antes de sentar no sofá, eu ia conferir se o tapete estava arrumadinho. Eu aprendi através de uma lição. Existem outras formas da gente ensinar. E o conectar-se a essa criança é muito importante. Se você tem uma criança pequena, não importa o tamanho dela, não importa se é um adolescente, se é uma criança de 3 anos, de 4, converse com ela, levando em conta o repertório que ela tem. Isso é muito importante. Lembre-se que uma criança de 3 anos é só uma criança de 3 anos. Não exige que ela tenha inteligência emocional ou que ela tenha o conhecimento e o repertório de um adulto. Então a primeira coisa é conectar-se a ela. Esteja à mesma altura do que ela. Toque essa criança. Toque de uma forma amorosa. Toque em seu braço. Segure ela em seu colo. Conecte-se a ela. E aí, redirecione esse comportamento. Diga para ela o que ela fez de errado e depois diga a ela como ela deveria ter feito isso. Entendem o que eu quero dizer? Isso é muito importante. Porque, na verdade, se ela cometeu um erro, não adianta só dizer você errou e você não poderia fazer isso. Na verdade, o que ela deveria fazer então? Ela não sabe.
e a chance dela cometer o erro de novo vai ser muito maior. Então, por que não? Por que não conectar-se, ir lá, tocar ela com carinho, na mesma altura, olhando olho no olho e dizer: você fez isso de errado. Porque eu esperava de você determinado comportamento. Mostre qual é o comportamento que você quer. Diga para ela o que ela deveria fazer. Isso é conectar e redirecionar. Mas eu quero falar um pouquinho mais disso. Eu quero falar para vocês, na verdade, como que a gente se comporta nesse meio, como a gente deveria se comportar. Eu estou falando muito de criança, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso que eu vou falar agora serve para absolutamente qualquer pessoa. Pode ser um adulto que está ali, que você está conversando, pode ser uma criança, mas isso ajuda, na verdade, quando a gente fala de criança, a criar um repertório emocional e, sendo assim, uma inteligência emocional, dando para a criança a oportunidade de ser um adulto que tenha um manejo emocional muito mais saudável. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando de 4 pontos. Eu estou falando de consolo, validação, escuta e reflexão. Isso é muito importante. Vamos lá. Consolo, validação, escuta e reflexão. O que eu quero dizer com isso? Quando você for conversar com essa criança, se conecte a ela, como eu disse. Simplesmente vai lá, a toque, olhe para ela, de olhar no olhar. Não demonstre que você está chateado ou que você está decepcionado, porque ela não entende esses sentimentos. Ela pensa que ela confunde isso como se você não a amasse mais. Ela não entende que essa frustração que você está sentindo por ela ter tido um comportamento ruim é pontual. Ela acha que isso, na verdade, é um deixar de amá-la. E isso não é verdade, não é? Ela foi bem pontual. Então, o que que significa isso? Comunicar consolo. Então, a criança tá lá, ela tá brava, você viu que ela tá brava. Então, você chega e diga. Vai lá, se conecte a ela e diga: eu percebi que você está bravo. Aí você vai validar. Tudo bem. Talvez, se eu tivesse a mesma idade que você e acontecesse isso comigo, eu também ficaria bravo. E aí você vai falar assim: me diz, o que você está sentindo? Por que você está agindo desse jeito? E literalmente ouça o que a criança está falando. Perceba o que ela está falando. Leve isso para um ponto de reflexão, para só aí você conseguir redirecionar essa criança. Isso não significa, por favor, entendam, não dar limites para as crianças. As crianças necessitam de limite. O limite, na verdade, tira o estresse da criança. Ela sabe até onde ela pode ir, mas na verdade ela esquece esses limites. E esses limites devem ser lembrados o tempo todo. Vamos dizer o seguinte: você chega para o seu filho e diz assim: está na hora de escovar os dentes. E a criança vai falar: eu não quero isso agora. Eu quero continuar assistindo o desenho. Você diz: não, está na hora de escovar os dentes. Já são 8 horas e é hora de você se deitar. Eu não quero dormir, eu não quero escovar os dentes. Aí você vai chegar para ela, se conectar nela e dizer: eu entendo que você queira jogar mais videogame agora. Eu sei, a validação. Eu sei que você está muito bravo com isso. Mas lembra que essa é a nossa regra? Que você tem que ir dormir às 8 horas? Entendeu isso? Aí a criança vai falar, 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 falar. Não, mas eu quero só mais um pouquinho, só mais 20 minutos. Por favor, por favor, por favor. E aí você vai refletir se realmente
Você pode ceder aqueles 10 minutinhos naquela regra, ou se você não pode ceder. Aí você vai perguntar para mim assim, mas não tem algo rígido que eu deva seguir? Não tem uma cartilha ali, by the book? Não. Os nossos filhos, por incrível que pareça, não vêm com manual de instrução, não. Você que tem que saber nesse momento como agir. E aí, se você puder ceder um pouquinho ali, ceda dizendo: a mamãe vai deixar você ficar só mais 10 minutos. Mas isso é só hoje, certo? Mas você passou por uma reflexão. E aí sim, você vai redirecionar. Aí você vai dizer: a próxima vez, a mamãe espera que quando a mãe fale, vai escovar os dentes, você vai escovar os seus dentes. Você reforça isso. Você reforça o que você esperava dele, certo? É importante quando você perceber que a criança está muito nervosa, muito ansiosa, nesse processo ali muito complicado, que você se conecte a ela e pergunte o que você está sentindo. É lógico que a criança não vai saber o que é. É lógico que ela vai ter dificuldade de dar nomes para isso. Bom, eu tenho certeza que nesse momento a minha filha vai brigar muito comigo pelo exemplo que eu vou usar. Mas eu vou usar esse exemplo porque esse exemplo para mim é clássico. Era uma véspera de um aniversário dela e ela estava muito ansiosa por esse aniversário. E ela estava demonstrando que ela estava muito ansiosa. E aí ela estava irritada e tudo, ela estava irritada e estava ali. E eu cheguei para ela e disse assim: filha, o que, que você está sentindo? O que está acontecendo? Eu estou percebendo que você está diferente. Fala para a mamãe o que você está sentindo. Ela fez assim para mim: mamãe, eu estou com cólica no pescoço. Ela disse que estava com cólica no pescoço. O que seria cólica no pescoço? Na verdade, quando ela teve dor de barriga uma vez, eu falei para ela: isso que você está sentindo é cólica. E aí, no momento que ela sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação assim aqui no peito, e ela não sabia falar que era ansiedade, que era angústia, ela simplesmente deu um nome que parecia ser mais próximo daquilo, que era cólica no pescoço. Entende isso? Entende que a criança ela não tem um repertório simplesmente para falar que ela está angustiada, ou que ela está com medo, ou que ela está, sei lá, insegura? Então, no lugar de você, quando você perceber que seu filho está tendo atitudes diferentes, no lugar de você ir lá e simplesmente falar, fique quieto, você está hoje terrível. Não, se direciona para o seu filho, se conecte a ele e diz: o que você está sentindo? Me diz o que está acontecendo aí dentro. E aí sim, treine a sua escuta, escute, esteja verdadeiramente com uma escuta que eu falo, que é uma escuta receptiva para ouvir e compreender qual é esse sentimento. E aí olhe para a criança e diga: isso que você está sentindo é angústia. E tudo bem ficar angustiado quando estamos ansiosos. E você está ansioso por conta da sua festa de amanhã. Entende isso? Entende o que é criar um repertório emocional na criança? Entende que a criança necessita desses nomes que você já tem? Bom, é muito importante ela entender essas regras que cada família possui. Cada família tem uma forma, tem uma regra específica, funciona dentro de um sistema, como nós dizemos na constelação. Ela funciona como um sistema muito harmônico. Então é necessário que os pais se adaptem a essa criança e que essa criança
Se adapte a esse novo sistema. É assim. Então não adianta eu ensinar uma regra específica e falar que tem que ser dessa forma, porque na verdade ninguém melhor do que você conhece o seu filho e sabe como conversar com ele. Porque é você que vai estar frente a frente, é você que vai se conectar com essa criança e saber exatamente como se colocar. Mas lembre-se que o quanto é importante o conectar e o redirecionar, certo? Então, vamos só recordar essa rodinha que é importante? Então, comunicar o consolo, dizer: tudo bem você estar dessa forma, tudo bem você estar bravo, tudo bem você estar ansioso, né? Porque você pode dizer: tudo bem você estar bravo. Eu compreendo que ir dormir numa hora que você gostaria de estar jogando videogame deve deixar você bem bravo mesmo. Me diz, é isso que você está sentindo? Aí a criança vai falar. Aí você vai dizer assim para ela: mas você sabe o quanto é importante dormir cedo, para que amanhã você esteja disposto para brincar um pouco mais. Então vamos dormir. Entende isso? Entende que esse círculo ele tem que ser feito de uma forma muito harmoniosa e para isso você precisa estar totalmente no controle das suas emoções? Eu sei que você deve estar falando, é muito fácil para você que não tem uma criança de 3 anos gritando no teu ouvido. Não, sei muito bem o quanto é difícil isso, mas isso é um trabalho que você vai ter agora para criar adultos saudáveis, adultos que sabem lidar com as suas emoções, adultos que sabem lidar com as suas frustrações. Então, vamos lá. Vamos falar dessas etapas. Vamos pontuar essas etapas, então. Então, quando eu falo de estratégia de conexão, né? Eu estou falando da primeira estratégia que é a comunicação. Então, a estratégia de conexão é a comunicação. Ou seja, adapte o que você está falando para a idade da criança, para o repertório que aquela criança possui, para o grau de compreensão que ela tem. Então, no momento em que você for falar, lembre-se disso. Lembre-se da idade dessa criança, do conhecimento que ela tem, e a partir daí adeque essa linguagem. Segundo, valide, valide o que ela está sentindo. Eu até escrevi uma frase, que é uma frase que eu falo muito, eu treino até para a gente não perder, é o seguinte: eu entendo você, percebo o que você está sentindo e reconheço isso. Se eu estivesse no seu lugar e tivesse a sua idade, talvez me sentisse da mesma forma. É muito importante dizer isso. Não é desconsiderar o que a criança está sentindo, é dizer: eu entendo você, eu entendo porque você está bravo, eu entendo porque você está frustrado, eu entendo o que você está sentindo e eu tô vendo isso. O quanto é importante você, como adulto, olhar para a criança e dizer para ela que você reconhece que ela está com medo, que você reconhece que ela está insegura e que tudo bem ela se sentir assim, porque às vezes você também sente. Aí você vai dizer assim: mas eu posso falar pro meu filho que às vezes eu sinto medo, que às vezes eu me sinto inseguro? Sim, por que não? Por que não dizer pro teu filho isso? Qual é o problema? Você vai ser menos forte ou mais forte porque você chorou na frente do seu filho ou porque você falou para ele que você se sente inseguro perante alguma coisa? Não tem problema isso. Então, assim, eu entendo você, eu percebo você, eu sinto você e eu reconheço. Isso é muito, muito, muito importante. E uma coisa que é o seguinte: pergunte, deixe a criança expressar o que ela está sentindo. Não diga logo para ela:
Isso que você está é ansiedade, para de besteira. Não tem por que você estar assim. Se a criança está sentindo, isso não é besteira, isso é genuíno. Então tem que ser levado em consideração. Talvez você possa dar para ela naquele momento um novo repertório de como ela redireciona ela para o novo repertório. Olha, você está com medo de escuro? Tudo bem sentir medo de escuro. Eu também já senti na minha infância isso. Mas não há necessidade agora. A mamãe está aqui, tem essa luzinha, você está protegido na sua casa. E aí você leva um repertório novo para essa criança, certo? Vamos lá. Segundo, então, primeiro foi a comunicação, o segundo foi validar os sentimentos, o terceiro, parar de falar e escutar. Vai chegar um momento em que você vai ter que escutar essa criança. Deixa essa criança falar com você. Deixa ela, ao menos, tentar te explicar o que ela está sentindo e como que é isso dentro dela. Isso vai ser extremamente importante. Para quê? Para que ela aprenda a falar dos sentimentos dela quando ela for adulta. É, quantos de vocês têm grande facilidade de falar a respeito do que sente? Fala para mim. É fácil para você falar o que você sente? Porque dentro de um pensamento cartesiano, como nós somos criados com a seguinte frase: o que você pensa a respeito disso? Mas eu não sei se alguém já perguntou para você quando você era pequena a seguinte coisa: o que você sente perante isso? E é isso que tem que ser estimulado na criança. O que você está sentindo agora? Fala para a mamãe. Aí ele vai falar: eu não sei falar. Mas me explica. Tenta me explicar. Deixa a criança falar a respeito do que ela sente. E aí, depois você fala: ah, isso que você está sentindo é. E dá um nome para isso. E eu espero que a tua inteligência emocional e teu repertório emocional esteja bem amplo, porque essas crianças que estão chegando aí para assumir este novo mundo são crianças muito espertas. E elas já vêm com um repertório muito grande. Afinal de contas, o campo está bem impactado com muita informação. Quem perdeu essa live de campo, volta lá, vai lá no nosso canal do YouTube e procura a live O Campo. Ele é extremamente importante para a gente entender e falar um pouquinho de educação. E aí, depois que você parou de falar, tá escutando, parou de ser aquela pessoa que fala, aquele discurso interminável, que na verdade a criança nem vai entender. Você simplesmente falou isso para ela, escutou a queixa dela, aí você vai refletir o que você escutou, né? E aí, a partir dessa reflexão que você teve, você vai redirecionar essa criança para um novo caminho, certo? Essa é a base da disciplina, dessa disciplina que vai preparar essas crianças para o novo mundo, onde a inteligência emocional, sim, vai ser muito importante. Onde já está acontecendo, você é contratado pelos seus hard skills, mas é mandado embora pela falta dos seus soft skills, não é isso que a gente fala tanto? Então, quando você cria uma conexão com o seu filho dessa forma, ou com a criança que você trabalha, ou enfim, com as crianças à sua volta, você permite que esse lado da inteligência emocional já comece a ser desenvolvido desde pequeno. Você identifica essa criança como um ser. E aí, a partir daí, você vai dando limites, contornos, para que essa criança consiga seguir este caminho, sabendo que determinadas coisas impactam na vida dela e o que ela sente a partir disso. De novo, gostaria de reforçar bastante isso. Não é não colocar limites. A criança precisa de limites. Só que eu quero que vocês entendam, e eu sempre falo isso, o limite na criança, ele não é rígido,
ele não pode ser exatamente assim. Ele tem que ser de uma forma que a criança dá uma empurradinha e ela vai se adaptando ali. E você vai se adaptando a essas coisas. Porque não adianta a mesma regra para um aplicar para o outro. Cada serzinho desse, extremamente inteligente, já cheio de vontades e desejos, necessitam de um olhar muito mais específico para isso. Está na hora de parar de seguir cartilhas e olhar para o seu filho, aprender a comunicar, reconhecer o repertório que ele tem e ajudar ele nessa construção de repertório. Tá bom, gente? Deixa eu ler aqui que foi vindo e eu não fui lendo. Ai, a Sarinha, e como são, né? Espertos até demais. Gente, o filho da Sara é a coisa mais linda do universo. Vocês não queiram saber, assim. Às vezes a gente tá conversando no meio da sessão, outro dia ele acordou de manhã, ele fez assim: mamãe, eu quero morango e quero. O que, que foi, Sara, que ele pediu? Foi pepino? Foi isso? Ele queria tomar de café da manhã morango e pepino. Eu achei assim o máximo, o máximo, o máximo. Achei super fofo isso. E como, né, como essas crianças são, né? Já tem ali um repertório, tá criando já esse repertório, já tem a vontade, já tem o desejo, mas precisa ali ser conduzido de uma forma, né, dentro de regras mais amorosas. Era isso mesmo, era o pepino, né? Porque me marcou isso. Deixa eu ver o que a Mi escreveu aqui. Essas crianças que estão neste mundo novo seriam índigos? Não, Mi. Lembra, não sei se você lembra da live que eu falei das crianças índigo, cristal, diamante. As crianças índigo são mais a minha geração, tá? Eu sou uma criança índigo, vamos dizer assim. Eu sou dessa geração índigo. Essas crianças que estão aí, que são as crianças cristais, ou seja, são crianças que têm uma vontade muito forte, mas precisam de limites para que elas consigam trabalhar com as suas emoções. Elas têm muita dificuldade de lidar com a intensidade das suas emoções. Por isso que essa conexão com essas crianças e essa aprender a escutar e aprender a dar limites dentro dessa escuta é muito importante. Então elas não são índigo não, tá? Essas crianças que estão chegando agora são as cristais, quem sabe algumas já diamante aí no meio, mas as índigos somos nóizinho aqui já de seus 40 anos por aí, tá bom? E aí, gente, tem alguma pergunta a respeito disso? Foi que ficou claro para vocês o que eu quis dizer com tudo isso? E aí, fala para mim, alguém quer perguntar algo a respeito de comunicação, como é essa regra? Essa regra do conectar e redirecionar? Ficou claro o que significa redirecionar, que é criar repertório? E eu não sei se vocês perceberam e se ficou claro, mas isso a gente pode usar com os adultos também. A gente também pode se conectar e redirecionar os adultos, ou seja, ajudar as pessoas à nossa volta a criar um repertório emocional melhor. E nós também, já que essa é a base da disciplina, que é aquilo que nós começamos falando hoje, que é ensinar e aprender. Quando eu me coloco nessa posição de disciplinador, eu também me coloco na posição de aprendiz. Eu também aprendo com isso. E a cada vez que você se conecta a uma criança, ajudando a construir um repertório emocional e intelectual para que ela haja em determinadas situações, você, na verdade, está ajudando essa criança que está aqui dentro a também fortalecer o seu repertório emocional e seu repertório intelectual. Certo, gente? É isso que eu queria trazer para vocês. Tem muita coisa para a gente falar a respeito de educação, mas eu queria, né, reforçar essa história da comunicação, né, dessa conexão e desse redirecionamento. Eu queria falar dessa história, trazer para vocês esse círculo da comunicar o consolo, validar,
escutar e refletir, certo? Depois, se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, opa, que deu uma pausada. Ah, voltamos. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, quiser mandar lá no direct, ou se quiser simplesmente comunicar debaixo do post, faz isso, vai lá, comunica debaixo do post e aí eu respondo para vocês, tá bom? E se esse é um assunto que te interessa e você gostaria de conhecer mais e de aprofundar mais, manda pra gente um direct que a gente continua tocando as lives dentro desse assunto, certo? Um grande beijo para todos vocês. Boa noite. Uma noite de extrema conexão com seus filhos, com seus parceiros, com seus amigos. Uma conexão principalmente com você. Lembrando sempre, lembrando sempre que se conectar também pode ser com você mesmo. E você pode se conectar com você e se redirecionar. Peraí que a Manu veio falando que eu perdi uma pergunta. Não apareceu aqui pra A mim. Emily já mandou, a Sara já mandou. Então, Ela respondeu. eu, Mas ela mandou outra. eu preciso então que aqui não apareceu pra mim. Então pega o seu celular, por favor. Ai, travou. Agora que eu vi, ó. Não, já destravou. Peraí, gente, que eu vou responder então. Desculpa, tinha travado aqui a tela e não estava rodando, eu não estava vendo. Nem todas as crianças dessa geração, da minha geração, são cristais? Nem todas. Na verdade, o fato de você ser criança não significa que você é uma criança cristal. No meio dessas crianças existem algumas crianças cristais. No meio da minha geração existiam algumas crianças índigo, mas não necessariamente todas as crianças são cristais. Outra pergunta. Que bom, Sarinha. Estou tentando usar todos os pontos nas minhas aulas com as adultas. Não é, Mi? A gente já conversou tanto a respeito disso. A Miris dá aula de jazz para adultos, né? Para super adultos. E a gente vive conversando a respeito disso, o quanto é importante essa história da conexão, de redirecionar, dessa validação do que está sentindo. A gente trabalha isso o tempo todo, né, Mi? E dá um bom resultado sempre. Então não importa se é com a criança, se é com o adulto ou se é com você mesmo. Tinha Isso uma sempre outra salinha funciona. pra cima aí, pra cima. Não, tava perto da outra pergunta Já da falei? Miras ali. Você passou por ela e não leu. Eu quero Mais um falar. pouco. Quando eles têm medo de monstro, o que devo falar? É que aqui para mim não aparece na minha tela isso. Não? Não. Quem perguntou isso? A salinha. Quando tem medo de monstro, o que você deve fazer a respeito disso? Bom, Sarinha, é seguir de novo essa história. Então vamos lá. Primeiro você se conecta com ele e diz: Você tem medo do monstro? Tudo bem sentir medo de monstros, mas entendeu? Primeiro você vai comunicar ali o consolo. Eu entendo que você tá com medo de monstro. Ótimo. Seria normal sentir mesmo, porque um monstro assusta bastante. Mas me fala uma coisa. Me fala mais desse monstro. Conta pra mim a respeito desse monstro. E aí ele vai falar a respeito desse monstro. E aí muitas vezes você vai entender o que, que é o monstro, se é uma sombra que ele está vendo, se é uma forma pensamento que ele está criando, e a partir daí você vai direcionar a sua comunicação. Você pode dizer assim: Olha, eu compreendo que você está com medo disso, mas eu quero que você entenda que tudo isso é uma historinha que você criou dentro da sua cabeça, ou é a sombra do abajur, ou é o brinquedinho ali que bate ali a luz na parede, aparece isso. Então, é seguir a mesma sequência aqui. É você comunicar o consolo, falar, tudo bem, você tá com medo do monstro, vem cá, põe ele sentadinho no colo. Poxa, é normal mesmo, né? O monstro assusta bastante. E aí, mas me fala um pouquinho mais desse monstro. Deixa falar e depois você vai. E a partir da fala dele, você conduz para um novo repertório. Não diga monstros não existem, para de frescura e sai daqui. A Manu, quando veio me falar que tinha um. Não era monstro que ela falava, tem um homem no meu quarto que não quer deixar eu assistir televisão.
E aí eu fiz exatamente isso com ela. E aí no final eu fui lá e eu falei pra ela: chega lá e olha pra esse homem e fala assim: sai do meu quarto que eu quero assistir desenho e você tá me atrapalhando. E foi assim que ela enfrentou a forma pensamento monstro que morava no quarto dela, certo? Então, eu não sei se eu perdi mais alguma pergunta, porque realmente a minha tela ela tá travando em alguns momentos. Eu não sei se ficou claro, Sarinha, essa história do monstro. Como que ficou isso para você? Bom, tem 60, será que cai já? Não vamos arriscar, gente. Eu vou encerrar a live aqui e se tiver alguma dúvida, manda pergunta pra gente lá, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.